Boa noite. Mais um motorista de ônibus foi morto durante assalto a veículo do transporte coletivo de Manaus. Dessa vez foi na Avenida Max Teixeira, na Zona Norte, e a vítima foi Francisco Araújo da Silva, de 50 anos. Um passageiro reagiu ao assalto, trocou tiros com um grupo de assaltantes, pelo menos 5 deles, e 4 fugiram. Um adolescente de 17 anos que estava com o bando foi baleado, mas sobreviveu. A dor é de quem perdeu o único irmão. Entendeu? É muita dor, mano. É muita dor. Tu acorda todo dia de manhã ver teu irmão, o único da família, pô. Entendeu? É triste. É triste. Enilson estava em casa quando foi informado por telefone da morte do irmão, o motorista de ônibus Francisco Araújo da Silva. A vítima trabalhava na linha 450 e estava na Avenida Max Teixeira quando 5 homens armados anunciaram um assalto. Um dos passageiros reagiu e iniciou um tiroteio. Durante o confronto, Francisco foi atingido com um tiro nas costas e morreu no volante do veículo. O motorista de 50 anos tinha 20 de profissão. Segundo os familiares, Francisco sempre relatava o medo que sentia de perder a vida durante os assaltos aos ônibus do transporte público aqui de Manaus. Eles vão morrer? Quantos pais de família vão morrer? Meu irmão foi um cara indefeso. Não teve defesa. Meu irmão morreu com as 2 mãos no volante. Entendeu? Transporta vidas preciosas. 4 assaltantes fugiram por um matagal. O 5º suspeito, um adolescente de 17 anos, foi baleado na cabeça, mas sobreviveu. Este vídeo mostra a revolta dos passageiros do ônibus no momento que o menor foi levado pelo SAMU até um pronto-socorro de Manaus. Só este ano, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas registrou 1.475 assaltos a ônibus do transporte público de Manaus. O número representa um aumento de 53% em relação a 2017. E a polícia da capital ainda procura pelo homem que atirou no atendente de uma lan house na Zona Norte. O jovem que sofreu o disparo logo após reagir. Tudo foi filmado por câmeras de segurança do estabelecimento, que agora ajudam na identificação dos culpados. Um deles foi preso no final da manhã de hoje. A dupla entrou nesta lan house no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, se passando por clientes. Os assaltantes chegaram a conversar com o atendente, mas segundos depois, um deles puxou um revólver e anunciou o assalto. Toda a ação ela foi flagrada pelas câmeras de segurança aqui do estabelecimento. E como nós podemos acompanhar nas imagens, os 2 homens de camisa azul, eles chegaram, pararam aqui no balcão e do outro lado estava a vítima, o trabalhador José Eduardo Soares Júnior, de 27 anos. Atendeu normalmente, só que depois disso, os criminosos, eles anunciaram o assalto. Repare que o atendente, José Eduardo Soares, reagiu e foi baleado no tórax por um dos criminosos. Ferido, ele ainda se esconde atrás de uma geladeira. Os clientes do estabelecimento ainda tentaram correr atrás dos suspeitos, mas eles conseguiram fugir em uma motocicleta. Eles chegaram e pediram informação sobre as máquinas, serviço, valores. Quando o outro entrou e já foi anunciando o assalto, puxou o revólver, já foi anunciando. Enquanto eles iam recolhendo, foi a hora que ele tentou reagir aí e pegou esse tiro, hein, felizmente. No fim da manhã de hoje, a Polícia Civil prendeu um dos assaltantes. Luan Pantoja Nogueira, de 23 anos, foi capturado na Zona Norte de Manaus. Já Gedeando Carmo Ladeira, também de 23 anos, segue foragido. E falando sobre o caso, o investigador da Polícia Civil alerta que não se deve reagir a um assalto. O que a gente pede dessas pessoas que trabalham desse ramo é que não reajam quando tiver um assalto e que nos ajude, porque a polícia, assim que soube do fato ontem mesmo entramos em Campos e já recebemos inúmeras denúncias. Agora a gente muda de assunto para falar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Manaus para 2019 foi apresentada na tarde de hoje na Câmara Municipal. Em audiência pública, a Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Manaus debateu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. É o início das discussões do orçamento da capital para o próximo ano.
O objetivo, segundo o presidente da comissão, é discutir os valores para a saúde, educação e demais áreas. É uma prévia de aplicabilidade para 2019, né? Nós temos aqui, periodicamente, trabalhar os recursos que a Prefeitura está dentro de uma previsão para aplicar recursos, né, nos projetos e nas ações da Prefeitura em 2019. A Comissão de Economia e Finanças avalia se está entrando naquilo que é atribuição exclusiva do prefeito, se o orçamento está de acordo com a lei de diretriz orçamentária. Então é importante isso. E aí eu sou o presidente da Serviços Públicos, que exatamente avalia a harmonia entre o que o povo quer, o que a Câmara representa e o que o prefeito executa. A audiência pública também contou com a presença das secretarias municipais de Infraestrutura, a CEMINF, e de Finanças, a CEMEF. O orçamento total está estimado hoje pela Lei de Diretrizes Orçamentárias em 5 bilhões e 300 e na Lei de Diretrizes ela define justamente as normas e regras para que no momento de elaboração do orçamento nós façamos uma atualização e verificamos se vai ser possível manter esse mesmo valor ou se fazemos alguma melhoria. O resultado das discussões de hoje vai ser encaminhado para a Prefeitura de Manaus, que deve avaliar os projetos. Amazonas pode antecipar campanha de vacinação da poliomielite após caso da doença na Venezuela. A proposta é da Secretaria Estadual de Saúde. A campanha, programada para o mês de agosto, pode ser antecipada para o mês de julho. A medida é preventiva em função da confirmação de um caso de poliomielite em uma criança da Venezuela, o que desencadeou investigações sobre um possível surto da doença nas cidades do país vizinho. A preocupação das autoridades de saúde do Amazonas é que a reintrodução da poliomielite aqui na região norte do Brasil possa acontecer da mesma forma como aconteceu com o sarampo, que começou com a migração de venezuelanos que chegaram em Roraima e também aqui no estado. Agora a gente volta a falar dos casos de polícia, porque a Polícia Civil prendeu o suspeito de matar um casal de empresários na última quarta-feira no Parque das Laranjeiras. O homem de 21 anos, suspeito do crime, começou a trabalhar com o casal apenas 3 dias antes do duplo homicídio. Matheus Muniz Ferreira, de 21 anos, foi preso por policiais especializados em roubos, furtos e defraudações próximo ao local onde ocorreu o crime, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Ele trabalhava para as vítimas há apenas 3 dias e é suspeito de roubar R$ 700 e 3 celulares do casal. Depois de matar e roubar os próprios patrões, o criminoso ainda fez um depósito na quantia de R$ 300 para a companheira dele, que mora em Coari, município a 663 quilômetros de Manaus. Com o restante do dinheiro, ele comprou comida, o rancho que ele mencionou, comprou algumas roupas, pagou inclusive um táxi para se locomover e o restante do dinheiro iria fugir para Coari. Após o roubo, Matheus também teria matado o casal e as ferramentas usadas no homicídio também foram apresentadas. Em depoimento, o criminoso confessou ter acertado o casal com pancadas e depois os amarrado. A vítima deu as costas para ele no dia do crime, ele desferiu com um machado na cabeça da vítima, ali levando a óbito possivelmente. Depois amarrou a vítima, em seguida foi atrás da esposa. E aí amarrou a esposa e desferiu algumas pauladas com os instrumentos que serão apresentados aqui nesse momento. O crime que assustou os moradores da área ocorreu na quarta-feira pela manhã, na floricultura do casal, onde também moravam, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul. As vítimas eram o empresário Kazuyasu Takano, de 68 anos, e Maria Soliange Alves Vieira, de 40 anos. Os dois foram encontrados mortos e amarrados em uma árvore. Dia da conscientização da cardiopatia congênita nesta semana lembra os pais da importância do diagnóstico da doença, que atinge 1 a cada 100 crianças no país e é responsável para saber ainda na gestação. E é possível saber ainda na gestação.
Giovana foi diagnosticada com cardiopatia congênita por meio do teste do coraçãozinho, logo no seu segundo dia de vida. Primeira consulta dela após o nascimento, a pediatra detectou, que ela tinha um sopro, e pediu que o cardiologista fosse para avaliá-la, Aí o doutor Antônio foi lá avaliar ela ainda na maternidade e foi detectado que ela tinha esse problema cardíaco congênito, Cardiopatia congênita é quando há uma má formação na estrutura do coração do embrião. Segundo esse cardiologista, o problema surge durante a gestação e, em alguns casos, é até possível diagnosticar antes mesmo do bebê nascer. Essa é a importância do dia de conscientização sobre o diagnóstico e tratamento precoce da cardiopatia congênita, lembrado no dia 12 de junho. Se for feito um pré-natal adequado e solicitado um exame chamado ecocardiograma fetal, é um exame, um ultrassom, como se fosse um ultrassom normal que grávida faz, entre a 24ª e a 30ª semana, é o período ideal para estar sendo feito esse ecocardiograma, é diagnosticado essas alterações nas estruturas do coração. Crianças que nascem com cardiopatia congênita podem sofrer fadiga, ganho de peso deficiente, bronquites ou pneumonias. O problema atinge 1 em cada 100 crianças no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. E alguns fatores de riscos podem contribuir para o surgimento da cardiopatia congênita. Mães que optam por ter uma gravidez acima dos 35 anos, história de cardiopatia na família, alterações cromossômicas que possam ter no feto, alterações de líquido amniótico aumentado, líquido amniótico reduzido, gestações múltiplas, gêmeos, trigêmeos, uso de drogas, fumo, alterações hormonais na grávida, de diabetes, de pressão alta. Hoje, a Giovana está com 1 ano e 4 meses de idade, forte e muito saudável. Mesmo assim, ela ainda precisa de acompanhamento médico periódico. Está previsto para que talvez para o segundo semestre desse ano ou para o ano que vem, conforme a avaliação do doutor, para ela fazer a cirurgia. Para isso, a bebê, menina forte, brinca bastante? Sim, ela é bem espertinha, ela é bem ativa, Apesar do probleminha dela, ela se diverte bastante, ela é bem ativa, graças a Deus. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 33 graus. Em Jutaí, a previsão é de sol com muitas nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva à noite, mínima de 25 e a máxima chega aos 33 graus. Em Envira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado à noite. Temperatura mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. A mesma previsão para o município de Lábrea, onde as temperaturas variam entre 24 e 30 graus. A violência contra a pessoa da terceira idade aumentou 60% nos últimos meses aqui em Manaus, segundo informações da Polícia Civil. Um número que preocupa e uma mobilização pede mais respeito aos idosos. 1 em cada 6 idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo. Aqui em Manaus, esse cenário não é diferente. De janeiro a maio deste ano, quase 1.000 ocorrências foram registradas na Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa, um aumento de 60% se comparado com o mesmo período do ano passado. O número é considerado alto segundo a Delegacia do Idoso. Os crimes mais recorrentes são violência psicológica, corporal, negligência, além de perturbação. Na maioria das vezes, os crimes são cometidos pelos próprios familiares. Para a titular da Delegacia Especializada, esse aumento em 2018 preocupa. Mas, segundo ela, isso também se deve porque pessoas acima de 60 anos estão denunciando mais. Eu levo em consideração também por conta da mídia, Por conta das palestras, da rede do segmento idoso, levando informação a esse idoso para ele ter conhecimento do direito dele violado e a partir daí ele procurar uma delegacia ou qualquer rede de atendimento do idoso para que tome alguma providência. Só no mês passado, 94 idosos já sofreram algum tipo de ameaça. 256 foram furtados e mais de 100 já sofreram com roubos. Aí vem a apropriação de
bens, desvio de bens também, apropriação e desvio de bens, né? Que é você se apropriar, pegar para si ou desviar da finalidade diversa daquilo que é do idoso, no caso seria do idoso. E também tem a retenção de cartão, né? Que é pegar o cartão do idoso e fazer uso dele, né? Em prol da pessoa que está com o cartão e não em prol do idoso. Se o cartão é para estar com o idoso, se o idoso está com um filho e esse filho está cuidando desse idoso, esse cartão tem que estar com esse idoso ou com esse filho, da responsabilidade desse filho. Por isso, mais de 200 idosos se mobilizaram na Praça do Congresso, no centro de Manaus, na manhã desta sexta-feira. A ideia é pedir mais respeito nesse Dia Mundial de Sensibilização da Violência contra a Pessoa Idosa. E é um dia que marca esse combate, mas é o dia que tem que se estender o ano todo, né? Todas as nossas ações têm que ser voltadas para essa mobilização e para esse tema. Cartazes nas mãos e uma caminhada para lembrar que o envelhecimento com respeito é um direito de todos. Para respeito, né? Para ter que ter respeito com os idosos, né? É isso aí, né? Respeito principalmente nos ônibus, até dos motoristas mesmo. É o respeito em todo lugar. Nas ruas, eu fui assaltada com uma pistola no peito. Para gritar. Tem que respeitar, né? Olha, o alto número de incêndios em estabelecimentos comerciais de Manaus deixa os bombeiros em alerta. Por isso, a corporação vai realizar uma operação para fiscalizar e orientar os donos de comércio sobre a prevenção desses sinistros aqui na capital. Cerca de 20 bombeiros vão participar da operação de fiscalização e orientação em estabelecimentos comerciais de Manaus. A ação faz parte da primeira fase da semana de prevenção contra o incêndio e controle de pânico, lançada na manhã de hoje. A operação vai acontecer entre os dias 18 e 22 deste mês. O procedimento será de orientação, não será todas as áreas. Nós temos, através do nosso planejamento que foi feito, alguns setores, algumas áreas comerciais onde nós atuaremos diretamente. A demanda maior são de pequenos comércios, né, abaixo de 750 metros quadrados. Então, de maneira bem simples e fácil, temos o projeto simplificado. Basicamente, ele tem a questão da sinalização de emergência, a iluminação de emergência e extintores. Além da fiscalização, orientações sobre como agir em casos de incêndios e materiais informativos vão ser passados aos comerciantes. A operação vai ter o apoio de policiais civis e da Secretaria de Segurança Pública. Não haverá notificações, né? Só haverá o quê? As informações e orientações para esses microempresários, para eles estabelecerem uma conduta, né, de combate a incêndio e evitar o pânico no caso de um incêndio. Só no ano passado, o Corpo de Bombeiros registrou 868 incêndios, sendo que pouco mais de 50 casos foram em empresas comerciais. Segundo a Polícia Civil, que realiza as perícias, a maioria dos incêndios são causados por sobrecarga de energia elétrica e viação clandestina. Normalmente, as instalações dos locais não são devidamente observadas, sobrecarga de tomadas, de fios. Isso tem causado incêndio não só nas cidades, como no interior, nos barcos. Só nesta primeira fase da operação dos bombeiros, o objetivo é alcançar 250 estabelecimentos da capital. A segunda fase deve ser em Parintins, no período do Festival Folclórico do município. O Complexo Turístico da Ponta Negra, em Manaus, recebe pelo segundo ano consecutivo o Festival Folclórico do Amazonas. São mais de 70 atrações até o dia 25 de junho. No palco montado no anfiteatro da Ponta Negra, os brincantes mostram todo o molejo. As roupas brilhosas chamam a atenção. E tudo tem mesmo que estar impecável, porque afinal, a apresentação por uma banca de jurados. Aí a gente vem aqui não só disputar, mas a gente vem mostrar a cultura brasileira, a cultura nordestina. As apresentações atraem os olhares do público,
que prestigiam o Festival Folclórico do Amazonas, como este jovem casal que trouxe o filho que nem era nascido no ano passado. Ano passado nós viemos, né, eu estava grávida dele, aí a gente viemos novamente para fazer a foto da grávida, né, antes e depois ele no colo. A ideia dela agradou a família toda? Isso, também por causa da segurança, né, aqui é muito seguro, bem ventilado. Esta é a 72ª edição do Festival Folclórico, uma opção para a família, e vai ser assim desse jeito até o dia 25 de junho, com mais de 7. Uma programação muito diversa, a gente tem ciranda, a gente tem tribo, a gente tem quadrilha tradicional, quadrilha cômica, ou seja, tem muitas atrações para quem quiser ver, conhecer um pouco do folclore e do Amazonas. A gente tem um efetivo grande aqui da Polícia Militar, que participa de todos os nossos eventos. Além disso, nós temos também seguranças particulares, então é um ambiente para toda a família, todos devem vir prestigiar. Além das danças culturais, o festival também conta com um espaço gastronômico com uma variedade de comidas. São mais de 30 estandes. A família come, aprecia as brincadeiras e ainda se diverte no maior cartão postal de Manaus. E o Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para ficar por dentro da programação em bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de matérias com vídeos, fotos e a sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.